Fala pessoal, beleza? Vou mostrar aqui a vocês como é que eu faço uma sombra bem realista nessa maçã. Quando eu começo a fazer uma sombra, eu pego o pincel, crio uma nova layer, onde vai ser a sombra. Eu faço essa nova layer aqui onde eu vou fazer a sombra. Eu já fiz o recorte, né, do objeto. Como é que eu pego essa sombra? Venho aqui no Color Picker, tiro do próprio objeto, eu tiro uma cor, uma tonalidade aqui bem escura aqui da base dele, clico em OK, sim, só que eu gosto de aumentar mais um pouco para ela ficar um pouco mais escura, não é preta, a sombra não é preta. Mudo o Blend Mode para Multiply. E como é que eu deixo o pincel nesse formato? Eu clico no botão direito aqui, ó, botão direito do mouse, ó. Nessa opçãozinha aqui dessa caixinha você consegue mexer no objeto, ó, no pincel. Pronto, eu deixei ele mais ou menos assim. Se eu ver que não tá bom, eu diminuo mais um pouco. Pronto, diminuí. Como é que eu sei que vai sair uma sombra que eu quero? Mais ou menos do jeito que eu quero. Você segura Alt e muda com o botão direito, ó, clicando no botão direito do mouse, ó. Não. Você faz essa mudança aqui, que aí você já tem uma noção de como é que vai sair sua sombra na hora que você clicar. Pronto. Eu acho que vai ficar, acho que eu quero mais ou menos assim. Pronto, OK. Clicou. Não. Um clique. 2 cliques. Deixa eu ver. Aumentei mais um pouco. Bastante um pouco mais a sombra. 3 cliques. Mas ficou muito distante, ó, tá vendo? Ficou muito distante da maçã. Eu acho que aqui tá melhor. Pronto. Outro clique. Pronto. Observe. A maçã ficou assentada agora, tá vendo? Na base, né? Se você achar, eu tô achando que ela ficou um pouco longe aqui, essa sombra do lado, o que é que eu faço? Clico com o botão direito, Warp. Vem movendo um pouquinho a sombra para dentro agora, ó. Vendo? Você clicou aqui, ó, diminui um pouco a sombra para dentro um pouco mais, vendo? Dos dois lados, que eu acho que ela ficou um pouco muito afastada. Pronto. Apertou Enter, OK. Ó, a sombra como já ficou melhor agora. Pronto. O que eu vou fazer agora? Observe que a sombra dos objetos, quando a gente observa qualquer objeto, que ele pega a sombra, observe que a sombra ela não fica, quando ela vem, ela não fica só na base. Ela bate no chão ou em algum objeto e volta para aquele objeto em uma intensidade menor. Tá entendendo? Então, observe que aqui está muito, ó, sem sombra nenhuma. Ó, ainda não está tão realista assim. O que é que eu faço? Clico na maçã, clico no objeto, 2 cliques para abrir o Layer Style e venho aqui, ó, coloco uma sombra. Essa mesma sombra tem a mesma tonalidade da sombra de base, certo? Deixo o Blend Mode Multiply e aqui, ó, você pode mudar a intensidade, ó, intensidade aqui e o tamanho, ó. Se ela vai preencher mais para dentro do objeto ou para fora, ó, tá vendo? Ó, aqui, pronto. Eu acredito que aqui tá bem, ficou legal. Pronto, clicou em OK. Pronto, aí quando você clica em OK, ela também pega esse contorno também de sombra, mas aqui eu não quero que ela fique dessa forma. O que é que eu faço? Clico com o botão direito na maçã, no objeto que está a sombra. Clico aqui em Create Layer. Ele vai separar essa sombra que está aqui por trás do objeto. Pronto. Isso aqui é a sombra separada. Tá vendo? Pronto. Clicou aqui, ó, sombra separada. Aí como é que eu faço para deixar só a sombra da base? Eu venho aqui, crio uma máscara, inverto, Ctrl I. Aí já sumiu, só que falta a sombra. Volto para o pincel novamente, clico aqui em Soft, o pincel Soft, reseto as cores, deixo em branco o
foreground em branco, tá vendo? 7 foreground colo, branco, pronto. Por quê? Porque aí ele vai revelar a máscara que está escura. E o que está escuro? A sombra. Então vamos lá, ó. Começar a clicar, ó. Observe que ele começa a fechar mais, ó. 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 Vendo? Pronto. Aqui eu já acho de bom tamanho, mais ou menos aqui. Por que mais ou menos até aqui e não até aqui? Porque eu tenho que acompanhar a sombra de base. Porque ela, por exemplo, ela veio aqui, ó. Ela vem até aqui, só que aqui ela já está se apagando, tá vendo? Se apagando. Então daqui ela ainda reflete um pouco para cá, ó. Tá vendo? Aqui não tem sombra, então não vai refletir nada para cá. Tá vendo? E aqui embaixo ela é mais escura a base, porque é onde a sombra está mais dura, mais concentrada. Entendeu? Por isso que ela não afasta tanto aqui em cima. Pronto. Ó. Tá mais realista agora? Ó. Sem o efeito. Ó. Com o efeito. Ó, como ela sentou mais, né? Não tá mais sentada no piso. Pronto, feito isso, você também, ó, você vê que a sombra tá baixa aqui, tá fraca, você vem e pode duplicar, ó. Duplicar a sombra, tá vendo? Ficou mais escura. Já não gostei, ficou muito forte, tá vendo? É só fazer isso. Então você pode diminuir a opacidade da sombra duplicada, ó, ficar assim, ó, tá vendo? Também dá certo. Só que eu vou deixar do outro jeito que eu achei melhor, ficou mais suave. Pronto. Agora, feita a sombra, eu vou fazer uma direção de luz agora, para a gente deixar mais ajustado a maçã em um ambiente com cor, por exemplo. Aí observe que ela tem uma luz aqui, ó, desse lado, e tem luz desse outro. Como é que eu faço? Vou fazer vamos criar aqui um cenário fictício para ficar mais ambientada a maçã, né? Vou criar aqui pegar a cor da maçã mesmo, mais escuro um pouco, fazer a base. Pronto, crio uma nova layer e pinto de verde, da cor do foreground, vendo? Só que ela não pode estar fletada, certo? Ela tem que estar abaixo, mas não fletada. Pronto, clipada, né? Quer dizer, não está clipada na outra. Pronto. E agora eu vou criar uma ambientação para o fundo. Pronto. Criei novamente, peguei a ferramenta de seleção, fiz uma seleção na parte de cima e aqui nessa parte de trás do fundo eu vou criar um outro verde, só que mais claro agora. Certo? Pronto. Só que ele fica abaixo da sombra. A sombra fica aqui, certo? Vou mudar aqui o nome para sombra. Sombra. Pronto. O que falta agora? Falta as luzes, né? Tem uma luz aqui que bate nessa maçã desse lado e uma luz que bate desse lado aqui. Como é que eu faço essa luz? Eu crio novamente mais outra layer. Pego a ferramenta de gradiente, aqui no preset do básico eu coloco do preto para o transparente, que aqui está verde porque já está com a cor verde aqui, ó. Então aqui também fica verde, mas geralmente ele vem para o padrão preto, do preto para o transparente que a gente fala, mas já está verde, então pronto. Clicou aqui, só que eu quero que essa cor seja branca, certo? Branco, pronto. Do branco para o transparente. Como é que faz agora? Clica aqui em radial, a ferramenta gradiente tem essa opção aqui de radial, clicou nela, segura Shift mais ou menos nessa área aqui de onde você quer fazer a luz e arrasta para o lado para você ver mais ou menos onde você quer que a luz fique. Tá, não gostei, ficou muito de lado, então ó, aqui, tá vendo? Já realçou mais. Agora sim, ó, tá parecendo que a luz que bate na maçã vem aqui de trás, certo? Se você deixar mais forte, aumenta, tá vendo? Mais luz. Eu gosto dela assim, precisa ser uma luz tão forte.
Só vou aumentar só um pouquinho mais aqui para espalhar mais. Pronto. E agora, observe o seguinte. Tá certo, tem a luz atrás, só que na frente, aqui ó, na parte da frente, não tem tanta luz, certo? Então, a maçã, ela não faz sentido ela ter toda essa luz aqui na frente dela. Aí como é que eu faço para deixar mais ambientada, com a luz mais de trás? Clico aqui na maçã, coloco um ajuste de curvas e agora começa a escurecer um pouco mais a maçã, certo? Observe que assim que eu já baixo aqui os ajustes, ela já começa a ficar mais ambientada. Mas estava assim, ó. Agora ela está assim, por quê? Porque agora eu estou tirando um pouco de luz que tinha na maçã, ó, vendo? Que tinha na maçã que não era necessário para esse tipo de ambientação que a gente está fazendo aqui, ó, certo? Pronto. Está um pouco mais escura, né? Já melhorou um pouco. Deixa eu baixar mais aqui para ver se tem necessidade dela se encaixar mais aqui. Pronto, aqui já é o suficiente, né? Ela tá bem saturada, a maçã tá bem saturada aqui. E depois eu vou tirar um pouco essa saturação depois. Pronto, tá vendo? Olha como ficou o cenário agora. Eu gosto também de aqui na base colocar um Gaussian Blur para ela não ficar assim muito chapada, né? Ficar tipo uma basezinha aqui embaixo, tá vendo? Dá um efeito de profundidade, né? Como se fosse uma parede, tá vendo? Eu gosto de fazer isso, dá um pouco mais de distância. E agora eu vou tirar um pouco mais essa saturação e vou tirar essa luz que está batendo aqui na frente, aqui embaixo. Tá vendo? Não sei se dá pra ver aí. Tem uma luz aqui. Eu vou tirar que eu não quero que essa luz chegue tão forte aqui. Nessa parte embaixo. Como é que eu faço? Pego novamente o gradiente. Clico agora aqui em ferramenta de gradiente aqui, ó. Linear. Gradiente linear e ó. Vou segurando aqui, ó. Vendo? Pode não aparecer aí para vocês, mas para mim tem uma luz aqui que eu não estou gostando. Pronto. Diminuiu. Certo? Pronto. O que é que acontece agora? Pego novamente o pincel, a parte escura, e vou pintar de preto aqui. Certo? Pronto. Ok. Essa luz sumir. Beleza. Pronto. Está finalizada a ambientação com a sombra, certo? Se você vê que ainda está muito claro aqui embaixo na base, você vem novamente aqui no Lay Style e coloca mais um pouco de sombra, tá vendo? Você vai escurecer mais um pouco, afastar mais, afasta, tá vendo? Clique em OK, clica com o botão direito, Create Layer, separa a camada, coloca uma máscara, inverte a máscara, pega o pincel na cor branca e flow 100% e pinta. Ó. Já começou a ficar mais realista. Tá vendo? Ah, mas ficou forte. O que é que faz? Tira. Tira essa porcentagem aqui, ó. Está em 54, diminui mais aqui um pouco o fio. Deixa eu diminuir o fio. Ó, ficar muito forte. Pronto. Tá vendo? Ela não pode ficar muito clara na frente porque não tem sombra forte aqui batendo na frente dela. Certo? Essa sombra vem de trás. Tá? Poderia escurecer um pouco mais na frente aqui. Deixa eu ver se escurecendo um pouco mais ela ambienta melhor. Pronto, aqui ó.
Pronto, baixou mais um pouco a luz, esse outro ajuste. E agora eu vou tirar um pouco da saturação, estou achando muito vermelha. Clico na ferramenta de Hue Saturation e vou diminuindo aqui, ó. Vou diminuir mais a saturação, ela também vai ambientando melhor, tá vendo? Ó. Mas não pode ser muito. Pronto. Está ambientada a maçã na cena. Vamos ver o antes e depois. Eu vou colocar aqui a maçã. Deixa eu apagar os ajustes que a gente fez. Pronto, tá aqui, ó. Pronto. Essa era a nossa maçã. E se deixar a maçã com o cenário, olha como ela fica. Pronto. Tá assim a maçã recortada no cenário. Aí como é que ficou a ambientação? Veio a sombra, o efeito de luz, a saturação que eu tirei, os ajustes de curvas para diminuir a luz e os ajustes na sombra. Pronto. Finalizada. Pronto, é esse processo que eu faço quando preciso ambientar um objeto assim simples ou fazer a sombra. Certo, pessoal? Beleza? Valeu, obrigado para quem ficou até aqui e até a próxima.